Sejam todos bem-vindos ao Rap de Quebrada no YouTube. Eu sou Enciclopédia, livre pensador, produtor de conteúdo e estamos no 24º episódio, pouco mais de 3 horas e 50 minutos dessa gameplay passo a passo de Dragon Quest I, nessa versão para Game Boy Color, em conjunto com uma leitura comentada do Manual de Regras Tormenta 20. E assim como no vídeo anterior, iremos continuar farmando para chegar ao nível 20. Atualmente no nível 17, falta um pouco para finalizar esse jogo. Enquanto isso, após sintetizar os conceitos básicos da prática da RPG de mesa, recapitularemos o que foi visto até agora no primeiro capítulo de Tormenta 20, Construção de Personagem. Bora lá! Nos 3 últimos episódios, vimos que o RPG de mesa é um jogo de criar histórias de maneira coletiva e de improviso. No caso do Tormenta 20, essa história tem tudo para ser uma aventura de alta fantasia medieval, onde um grupo de heróis aventureiros une suas forças para obter riqueza, poder e glória. Portanto, essa história de aventura exige aventureiros, mais precisamente os heróis. Por isso, cada jogador, exceto o mestre, constrói um personagem através do preenchimento de uma ficha de personagem conforme as regras presentes no manual. Pois bem, Tormenta 20 é como um teatro da mente improvisado, porém com regras, no qual o mestre narra o cenário, apresenta as cenas e interpreta os personagens não jogadores, enquanto os jogadores interpretam seus personagens, narrando os pensamentos e ações dos mesmos, buscando auxiliar o mestre do jogo a avançar a história, resolvendo as cenas propostas, enquanto desenvolve seus personagens. Basicamente, através da narrativa, os jogadores controlam as ações de seus personagens e, quando necessário, rolam-se os dados para descobrir desfechos que podem e deveriam mudar a história, cujo fim todos saberão apenas quando a sessão terminar. Não existe elenco pré-construído, seleção de personagens ou roteiro a seguir. Em vez disso, cada praticante constrói o seu personagem, que por si só é uma das partes mais divertidas do jogo. Essa criação se dá através do preenchimento de uma ficha de personagem, contendo o registro das capacidades físicas e mentais, também seus elementos mecânicos e narrativos. A jogabilidade do RPG é movida à base das narrativas. Através do diálogo, os jogadores constroem toda a história e interpretam os personagens na ficção coletiva. Basicamente, a partida ocorre da seguinte forma. Primeiro, o mestre do jogo descreve o cenário e introduz a cena, podendo ser cenas de ação, exploração ou interação social. Segundo passo, os jogadores descrevem o que querem que seus personagens façam. Caso a ação tomada possua uma chance de falha, é realizado o teste rolando dados. Terceiro passo, o mestre narra as consequências e resultados das ações tomadas pelos personagens jogadores, desenvolvendo a cena, narrando as mudanças e retornando ao passo número 1, que seria descrever a cena, interpretar os personagens não jogadores, enfim. Mas fique tranquilo que na maioria da parte do tempo, o jogo ocorre de maneira fluida, exceto nas cenas de ação, que podem ser de combate, fuga, perseguição e etc. Requerem uma organização maior, levando os jogadores a organizarem suas jogadas em turnos e rodadas. Veremos turnos e rodadas no capítulo 5, Jogando. Deu para perceber que o mínimo necessário para jogar Tormenta 20 é imaginar e criar seu personagem de acordo com as regras, tal como a personalidade, aparência e detalhes do mesmo. Em relação à interpretação, veremos também no capítulo 5, Jogando. Mas, caso não tenha muita noção de como interpretar o seu personagem, você pode simplesmente usar a personalidade de um personagem de desenho japonês ou heróis de filmes e séries, tomando as atitudes no jogo de acordo como esse modelo da mídia tomaria. Lembre-se também que Tormenta 20 é um jogo de RPG com tendência gameista. Pois então, além do objetivo dele ser produzir uma história em conjunto, o elemento central no sistema é o combate, que será melhor apresentado naquele capítulo 5, Jogando. De modo que, além de construir a personalidade e a aparência, é importante lembrar que, na grande maioria das vezes, os personagens irão combater os monstros em grupo, de tal modo
que seria interessante os jogadores montarem seus personagens tendo em mente a composição, em vista de que o combate em Tormenta 20 é bastante tático. Baseado nisso, eu elaborei aqui um resumo das 4 funções básicas em combate, sendo elas o combatente, o infiltrador, o suporte e o mago. E antes de falar um pouco sobre essas funções propriamente ditas, nós estamos aqui adentrando o Castelo do Mal, né? O quartel-general do Dragon Lord, e estamos próximos de upar. Acredito eu que mais uma criatura agora já vai dar para subir de nível. E como eu falei, né, no nível 20 é a base para poder vencer ele. Nós estamos com os melhores itens do jogo, então agora é realmente a reta final. Provavelmente eu devo retornar para a cidade uma última vez para poder curar antes de zerar o jogo. Então tá aí o 18º nível, deixando a gente cada vez mais próximo do final. O nível 20, como já foi informado, é o nível necessário, o nível mínimo para poder vencer o chefão. Eu não encontrei nenhum material onde é vencido com nível 19, enfim. E a primeira função em combate é o combatente. Eu acredito que seja o pilar do grupo, função voltada para encarar combates corpo a corpo. Geralmente é aquele que vai fazer a linha de frente na luta, segurando ataques adversários que outros personagens não suportariam. A segunda função em combate é a de infiltrador. Seja um assassino ou atirador, a função dele é infligir dano nos adversários. Aproveitando que o combatente mantém os inimigos ocupados, o infiltrador reduz os pontos de vida e elimina os inimigos mais frágeis. Terceira função em combate, suporte. Uma das funções mais versáteis em combate, tendo como objetivo proteger os personagens mais frágeis e auxiliar os combatentes e infiltradores a cumprir seus objetivos. Em quarto e último, vem o mago, capaz de se comportar em combate como infiltrador ou suporte. O mago faz o uso de magias para mudar o curso natural do combate. Então, essas funções brevemente citadas esclarecem como os personagens jogadores vão se comportar em combate, porém, ainda existem outros elementos que compõem a ficha do personagem. Enfim, após ter em mente o modelo de como você deseja que seu personagem se comporte em combate, é chegada a hora de distribuir seus atributos básicos, sendo eles força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, no qual iremos receber 10 pontos em cada, e mais 20 pontos para distribuir livremente. Em seguida, escolheremos a raça do personagem, que possui cada uma um conjunto de informações que alteram seus atributos e adicionam outras vantagens diversas. Logo chega o momento de definir a origem, no qual, além de auxiliar na construção da história do personagem, também concede poderes e perícias, que serão apresentados mais para frente no capítulo 2, Perícias e Poderes. Já as classes é o principal elemento gameista, pois ela apresenta as ferramentas principais em combate e também, conforme sobe de nível, a classe apresenta uma lista de poderes únicos. E por último, mas não menos importante, temos a parte de divindades, que são 20, possuindo cada uma poderes concedidos, mas também obrigações e restrições. Apesar de não ser obrigatório que seu personagem seja devoto, isso pode enriquecer bastante a personalidade do mesmo. Sem mencionar que os deuses de Tormenta são muito bem feitos, e agora em Tormenta 20 surgem alguns diferenciados, alguns antigos se foram, e alguns novos estão aí na praça. É muito divertido utilizar eles, e como eu falei, não é obrigatório, mas enriquece muito a personalidade. Ajuda a dar muito mais vida ao personagem, talvez até dar uma direção para ele, que é o que as religiões fazem na vida real. E por fim, existem alguns detalhes a serem acertados, mas isso eu vou deixar para o final desse capítulo. Pois bem, pessoal, o tempo aqui está acabando, eu vou ficando por aqui. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para fazer parte, compartilhe para ajudar na divulgação, e qualquer dúvida, dica, crítica
ou sugestão, deixa aqui no comentário. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima!